Continuamos falando sobre a definição. O que é a necrose? A necrose é um resultado de uma lesão celular irreversível, onde as células sofrem uma agressão que resulta no aumento do volume celular e na degradação enzimática dos componentes da célula. Além da desorganização do citoplasma, consequentemente na ruptura da membrana, o que gera uma resposta inflamatória e o recobrimento de macrófagos, que serve também para fagocitar os restos celulares. A necrose, ela se dá também marcada por uma sequência que inicia como uma morte celular, que também se inicia como a apoptose. A terceira folha, que é onde a membrana vai se romper, a membrana plasmática, e isso, em seguida, ocorre a fragmentação e a dissolução dos nutrientes, onde os nutrientes eles vão se discorrer no resto da membrana celular, porque não vai ter mais a cápsula onde retém ele na célula. E isso acaba se dispersando para o resto, se dispersando para a conexão. Apresenta algumas etapas, tanto da necrose como a apoptose. A necrose, ela vem como uma alteração irreversível, onde a célula começa a expandir e logo em seguida acaba se rompendo os ribossomos e o resto do nutriente começa a expelir para fora. Aqui na apoptose tem a retração da condensação do cromossomo, onde ocorre a formação dos corpúsculos de apoptóticos e logo em seguida acaba formando a fagocitose dos corpos apoptóticos. Vou falar sobre a necrose. As células micros, elas ocorrem na alteração do citoplasma e como no núcleo celular, né? Aqui eu vou ter a célula macro e aqui a célula micro. As células macro podem resultar em palidez, falta de irrigação incomum em alguns órgãos, perda de resistência, perda de coesão entre as células. Olá, eu vou falar sobre as cascatas de transdução de sinal que levam à necrose. E afinal, o que é transdução de sinal? Mas rapidamente, né, onde tem essa molécula extracelular que vai se ligar a esse receptor que gerará, né, uma molécula de sinal intracelular. E esses sinais podem ser diversos, como proteínas, peptídeos, aminoácidos, esteroides, gases. E a célula que recebe esse sinal do lado de fora, para que ela receba, ela precisa ter um receptor. Isso desencadeia uma reação dentro da célula, né? E esses sinais também podem funcionar a longas distâncias e a curtas distâncias. E o que é necrose, quando falamos de transdução de sinal? Ela é a forma desordenada e não programada, né? Diferente da apoptose, a morte celular programada, a necrose ocorre em respostas a lesões graves, como trauma, infecções ou falta de oxigênio. Embora a necrose em si não seja causada diretamente por uma cascata de transdução de sinal, ela pode ser o resultado final de vias de sinalização que falham em salvar a célula. Sabendo que a apoptose e a sua relação com a lesão celular é a morte celular programada, em que a célula se autodestrói sistematicamente, é fagocitada por outras células, também temos as caspases, né? Que são as proteases intracelulares especializadas que clivam as proteínas-alvo em resíduos de ácidos asparticos que são ativadas, né, durante a apoptose. E vamos ver um pouquinho sobre esse sinal apoptótico. Nessa imagem, podemos observar um pouco sobre o sinal apoptótico, né? Que dispara a montagem e ativação das caspases iniciadoras com auxílio de proteínas adaptadoras. E, a princípio, a função das caspases iniciadoras é iniciar a apoptose, né? Ativando as caspases executoras. E, ao serem clivadas por caspases iniciadoras, as caspases executoras são ativadas e catalisam diversos eventos de clivagem de proteínas. Proteínas de citoesqueleto, do núcleo celular, das organelas e diversas, matando a célula. Uma caspase iniciadora ela pode ativar várias caspases executoras, amplificando o processo. As caspases iniciadoras elas podem ser ativadas pela via extrínseca ou pela via intrínseca. Na via extrínseca, necessita de uma molécula de sinalização extracelular, reconhecida por receptores de morte na superfície celular da célula-alvo. Um exemplo é a ativação de FAS, proteína transmembrana dos linfócitos matadores. Quando ativado pela ligante FAS, os receptores da morte FAS ligam-se às proteínas adaptadoras intracelulares, que se ligam às caspases iniciadoras, iniciando então a cascata de caspases que levam à apoptose. Os linfócitos matadores, como podemos observar, eles conseguem reconhecer, né, essas células danificadas pela invasão de vírus e bactérias, por exemplo, por causa da produção de algumas substâncias por essas células. E na via intrínseca, nós podemos observar a ativação dos eventos, né, apoptóticos, que acontece dentro da célula, geralmente em resposta ao estresse.
E essa via também é chamada de via apoptótica mitocondrial, por depender da liberação de proteínas que residem ali no espaço intermembrana dessa organela, né? O citocromo C, aqui. As proteínas BH3 são pró-apoptóticas e são ativadas por um estímulo apoptótico, né? Quando ativadas, inibem uma proteína anti-apoptótica, né? BCL2, permitindo a liberação do citocromo C para o citosol. A liberação do citocromo C ocorre por um agregado de proteínas efetoras de família, da mesma família, que forma um canal para a saída desse composto do espaço intermembrana. O citocromo C, quando liberado, liga-se à proteína adaptadora, chamada de APAF, 1, que se reúne em um complexo chamado de apopsomo. Cascatas iniciadoras são, então, recrutadas para esse complexo, onde são ativadas e iniciam a cascata de caspases, que resultará em uma apoptose da célula. Vamos falar um pouco sobre a sinalização de DAMPs. Em resposta ao estresse ou danos, as células elas liberam moléculas de alarme, chamada DAMPs, os padrões moleculares associados a danos. E essas moléculas elas ativam receptores como Toll-like receptors, TLRS, que desencadeiam vias de sinalização como o NF-κB e a MAPK. Essas vias elas promovem inicialmente a sobrevivência celular e a resposta inflamatória, tentando reparar a célula ou conter, né, um dano. Falando um pouco sobre a NF-κB, como mostrada nessa próxima figura, o fator nuclear, KB, NF-κB, ela é um fator de transcrição envolvido no controle da expressão de diversos genes ligados à resposta inflamatória, né, principalmente na resposta linfóide. Ela regula ali a expressão de diversos genes, principalmente aqueles relacionados à resposta imunológica inflamatória. Bom, aqui são alguns mediadores que estão envolvidos na propagação da necrose. Esses mediadores, eles são moléculas ou substâncias que amplificam a propagação da necrose. Citoquinas são moléculas sinalizadoras. Um exemplo delas é a TNF-alfa. Ela ativa a via de necrose em resposta a danos. Aqui tem um exemplo da célula. A célula ela detecta danos e sinais de perigo. E aí libera o TNF, que é uma resposta imunológica inflamatória. Quando essa via ela é prejudicada, pode induzir a necrose. Radicais livres e espécies reativas de oxigênio, os érons. E são gerados durante processos normais de metabolismo celular, especialmente na cadeia respiratória e mitocondrial. Pode ser induzido por fatores externos como a poluição, a radiação ultravioleta, produtos químicos, a dieta, a produção excessiva de ERAs, espécies reativas de oxigênio, induz ao acúmulo de danos relacionados ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele danifica a membrana celular e induz a necrose. Vou falar sobre o envolvimento do citoesqueleto na necrose. O citoesqueleto desempenha um papel importante, tanto estrutural, mitótico e movimento celular. Ele é composto por microtúbulos de filamentos intermediários e filamentos de actina. E durante a necrose ocorrem várias alterações no citoesqueleto que contribuem para a desestruturação e morte celular. A necrose é desencadeada por lesões severas que vão ativar o mecanismo de necrose, causando o estresse oxidativo, alteração na membrana celular e liberação de conteúdo celular, que vai causar a inflamação, a liberação de citocinas e causar danos aos tecidos vizinhos. Tudo isso envolve a interação entre o citoesqueleto e a necrose. Alteração da estrutura, que resulta em danos à célula e várias alterações no citoesqueleto, a valorização e a formação de bolhas na célula, o papel na sinalização celular. Quando uma célula sofre necrose, ela libera sinais de perigo, como ATP extracelular e proteínas de choque térmico, que são reconhecidos por receptores em células vizinhas e no sistema imunológico. O impacto na resposta inflamatória, que envolve a sinalização da célula, a interação com o citoesqueleto e muitos leucócitos migram para esse local. Esse processo mostra como o citoesqueleto não só mantém a estrutura celular, mas também desempenha um papel crítico na resposta celular e lesões severas que levam à necrose. Resposta imune concomitante com morte celular necrótica. Diferenças entre apoptose e necrose. Mecanismo de externalização nas fosfatidilcerina. Na apoptose, a PS é translocada da face interna para a face externa da membrana celular. Este processo é mediado por enzimas como flipase e escramblase e serve como sinal específico para os fagócitos reconhecerem e engolir as células apoptóticas, sem causar inflamação. Esta internalização ocorre precocemente durante a apoptose e sinaliza que a célula deve ser removida de maneira eficiente.
Formação de corpos apoptóticos. As células apoptóticas se fragmentam em corpos apoptóticos que são rapidamente fagocitados por células do sistema imune, como macrófagos e células dendríticas. Esses corpos apoptóticos contêm fragmentos de organelas e DNA, mas não liberam esses componentes para o ambiente extracelular, evitando a ativação de vias inflamatórias. Necrose. Perda de integridade da membrana celular. A necrose é caracterizada pela ruptura da membrana celular e pela subsequente liberação do conteúdo celular para o meio extracelular. Isso é frequentemente causado por estresse severo, falta de oxigênio ou toxinas. A perda de integridade resulta em vazamentos descontrolados de proteínas intracelulares e organelas. Mecanismo de fagocitose tardia. A fagocitose das células necróticas é menos eficiente, porque o processo de reconhecimento e remoção é retardado em vez de uma fagocitose direta e imediata. Células necróticas são eventualmente englobadas através de mecanismos como macropinocitose, que são mais lentos e menos eficientes. Componentes liberados e suas funções. HMGB1. Função nuclear. No núcleo, HMGB1 é crucial para a estrutura da cromatina. Ele ajuda a dobrar o DNA e estabilizar os nucleossomos, facilitando a transcrição. Função extracelular. Quando liberado de células necróticas, HMGB1 se liga a receptores de superfície celular como RAG, TLR2 e TLR4. Esses receptores estão envolvidos em sinalização inflamatória e imune, e a interação com HMGB1 pode levar à ativação de vias inflamatórias e à promoção de respostas imunes. Proteína de chaperona e outras proteínas, HSP70, HSP90, GP96 e caureticulina. Estas proteínas chaperonas são liberadas pelas células necróticas e atuam como sinais de perigo que ajudam a ativar a PCs. Ela desempenha um papel crucial em alertar o sistema imunológico sobre a presença de células marimbudas e podem facilitar a apresentação de antígenos. O mRNA liberado nas células necróticas é reconhecido por TLR3, que ativa a via de sinalização de NF-κB. O NF-κB, então, induz a expressão de várias citocinas inflamatórias e promove a resposta imune. Dentro da resposta imune, existem células apoptóticas, macrófagos e células dendríticas. Nas células apoptóticas, ocorre a interação com APCs. Quando as células apoptóticas interagem com APCs, como células dendríticas, elas induzem uma resposta imune reguladora que inibe a produção de citocinas inflamatórias. Isso ajuda a evitar a inflamação e potencializar o desenvolvimento autoimune. Já nos macrófagos acontece a ativação e secreção de citocinas. A exposição direta às células necróticas não é suficiente para ativar os macrófagos a produzirem citocinas inflamatórias. Em vez disso, os macrófagos previamente ativados podem responder a sinais derivados de células necróticas com uma produção aumentada de citocinas inflamatórias. Nas células dendríticas, acontece a fagocitose e maturação. Células dendríticas imaturas são capazes de fagocitar as células apoptóticas e necróticas. No entanto, a fagocitose de células necróticas é mais eficaz em induzir maturação das células dendríticas e a apresentação de antígenos, o que resulta em uma resposta imune mais robusta. Já nos mecanismos de sinalização, existem os MAPANCs, efeitos da ativação, NF-κB e o desacoplamento da morte celular e inflamação. Nos MAPANCs entram P38MPK e JNK. A ativação dessas quinases é crucial para a resposta celular a estresses. A ativação transitória de P38MAPK ou JNK pode proteger contra a citotoxicidade, enquanto a ativação prolongada pode induzir a apoptose. A JNK é particularmente associada à necrose induzida por agentes como MNNG, que provoca dano ao DNA. Já no efeito da ativação, acontece que a ativação prolongada de JNK é frequentemente observada em situações de estresse oxidativo, onde espécies reativas de oxigênio, o que quer dizer ERO ou ERO, prejudicam as fosfatases que regulam a inativação de JNK. Nas NF-κB, fator nuclear κB, entra a regulação da inflamação. NF-κB é um regulador fundamental da resposta inflamatória. Ele ajuda a controlar a resposta inflamatória inibindo o acúmulo de ERO, ou ERO, que pode contribuir para a ativação prolongada de MAPANCs, como JNK. A ativação dele pode ter efeitos antinecróticos, reduzindo a extensão da necrose e da inflamação associada. Já no desacoplamento da morte celular e inflamatória, entra a separação de processos, o que visa a ativação de vias inflamatórias pode ocorrer independentemente do processo de morte celular necrótica. A resposta inflamatória pode ser desencadeada por sinais específicos das células necróticas e podem não estar diretamente correlacionadas com a necrose entre si. Logo, resumindo, a apoptose e a necrose elas impactam na resposta inflamatória e imunidade de maneiras distintas. A apoptose é um processo ordenado que evita inflamação significativa, enquanto a necrose resulta em uma resposta inflamatória robusta devido ao vazamento de conteúdo celular. A regulação dessas respostas envolve complexos negativos de sinalização, incluindo os MAPANCs e NF-κB, que modulam tanto a inflamação quanto a resposta imune.
Vamos falar dos tipos e ocorrências na necrose. A necrose é a morte das células ou tecidos de um organismo vivo e que podem ocorrer por diversos motivos. As principais ocorrências de necrose incluem, por exemplo, isquemia, infecções, traumas físicos e exposição de substâncias tóxicas, radiação, doenças autoimunes, rejeição de transplantes, e existem também os tipos de necrose. Existe a necrose de coagulação. A necrose de coagulação acontece quando a circulação de sangue para as células diminui, podendo surgir em qualquer parte do corpo, exceto no cérebro, e sendo assim causada por condições aterosclerose, infarto, hérnias, tumor e coágulos. Na necrose gordurosa, nesse tipo de necrose, a morte do tecido adiposo acontece devido a uma lesão ou perda de circulação do sangue, podendo ser causado tanto por um trauma ou por uma complicação de cirurgias. A necrose gordurosa também pode surgir principalmente em pessoas com seios, pessoas com mais de 50 anos ou que passam por cirurgia de enxerto ou de gordura nas mamas. Na necrose granulosa, conhecida como gangrena, pode surgir devido à falta de oxigenação nas células ou causada por uma infecção bacteriana, atingindo principalmente a pele, os pulmões e o intestino. Esse tipo de necrose é classificada em gangrena seca, que causa a perda de água nas extremidades do corpo, deixando os tecidos escuros e com coloração escura, úmida, e quando as células são danificadas por bactérias, apodrecendo e amolecendo os tecidos. É gasosa, causada por bactérias que danificam tanto os músculos, liberando gases no oxigênio. Caseosa. Esse tipo de necrose ele pode surgir em casos de infecções causadas por bactérias ou fungos, como acontece na tuberculose, por exemplo, sífilis e histoplasmose, que também é uma infecção causada por fungos transmitidos principalmente por pombos e morcegos. Necrose fibrinoide. Esse tipo de necrose acontece na parte interna dos vasos sanguíneos, podendo surgir como consequência de uma doença ou ser causada por uma infecção de vírus ou bactéria. Necrose inquefativa. Esse tipo de necrose, as células danificadas elas perdem a sua estrutura, ficando em estado líquido e formando um pus, como aqui, por exemplo. A necrose inquefativa acontece principalmente no cérebro e na medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, fungos, vírus ou parasitas. Além disso, a necrose inquefativa também pode ser causada por um AVC, causando a morte de tecido no cérebro. Necrose pulvar. A necrose pulvar, ela acontece quando as células da polpa ou carne de dentro do dente morrem. Esse tipo de necrose pode ser causado por situações como cárie, dente rachado, procedimento mal feito, ou trauma e desgaste do esmalte dos dentes. Vou falar sobre a conclusão de todo o artigo científico, eu vou começar falando sobre a necrose, que ela vai ser um tipo de morte celular, que ela é diferente da apoptose, né? A apoptose é uma morte programada, já na necrose ela vai acontecer de maneira caótica e desregulada dentro da célula. A necrose e as fases da morte cerebral, que vai ser uma agressão que vai resultar em danos severos ao seu funcionamento. Segundo, vai ter um dano irreversível, que não vai ter irreversibilidade dessa célula. Os danos da célula tornam-se irreversíveis, principalmente por causa da disfunção mitocondrial e da perda de ATP, que é energia celular, principalmente na mitocôndria, né? Terceiro, vai acontecer a lise celular, que ocorre a ruptura completa da membrana plasmática e vai entrar a enzima digestiva que vai fazer a lise dessa célula. Em quarto lugar, vai ficar a inflamação, que vai ser a presença dos conteúdos celulares no ambiente extracelular, que vai atrair células do sistema imune para o local dessa célula. A gente vai ter também o papel das ROS, espécies reativas de oxigênio, e do cálcio. As ROS, espécies reativas de oxigênio, elas são moléculas importantes na necrose. As ROS, elas podem causar danos nas células e o cálcio, por sua vez, vai aumentar o estresse celular de toda essa célula, que vai acabar destruindo parte da célula que vai ocorrer a necrose, né? Também a gente vai ter a proteína RIP1, que vai ser um processo inflamatório. Ela é uma proteína, essa RIP1, que é importante em algumas situações, como quando há uma inflamação, como a gente falou bem aqui. Ela também ajuda a ativar outras proteínas que aumentam o processo inflamatório que vai causar a necrose desse tecido. A gente vai ter também a necrose como defesa contra vírus e câncer. A necrose pode ser uma forma de como o corpo usa para se defender de infecções virais que chegam até o nosso organismo, especialmente quando os vírus bloqueiam a apoptose, que vai ser a morte programada do nosso corpo, né? E a necrose também pode ser útil para matar células tumorais, que por último a gente vai ter a necrose, todo esse conjunto, né, como um ponto positivo, que a gente vai ter ela nas aplicações terapêuticas. Ao a gente entender esse artigo e melhor como funciona a necrose, a gente vai desenvolver novas formas de tratar algumas doenças, como câncer, infecções e até algumas doenças